Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Bem demais, seja muito bem-vinda. Hoje vai dar certo a nossa conversa. Hoje vai, se Deus quiser. Vamos, ó. Primeiro, quero dizer que estou muito feliz de te ver aqui, estou todos ouvidos para você. Então, primeiramente, conta para nós, o que que te fez querer falar comigo? O que que está acontecendo na tua vida? Tá joia. Então, na semana passada, eu cheguei do trabalho, entrei no Instagram e vi que você estava ao vivo. E entrei aqui sem saber o que estava acontecendo. Não sabia que todas as quartas você tinha esse quadro, né? Que é de perguntas e respostas. E achei uma ótima oportunidade. Eu falei, ali eu vou conseguir mandar alguma pergunta e acredito que vou ter algum feedback dele. E aí acabou acontecendo melhor do que eu imaginava, né? Que foi a oportunidade que eu tive de participar, mas infelizmente não deu certo. Mas hoje vai dar certo. Que Graças a bom, eu Deus. adoro isso, sabia? Eu separo esse horário para dar atenção para as pessoas mesmo, É porque muito bacana isso. eu sei Muito quando as bacana. pessoas precisam, né? É uma forma de me Sim, doar e dar atenção. Mas aí deu parabéns. certo. Uhum. Obrigado. E o que que te fez me procurar? O que que tá acontecendo? Sim, eu conheci você nas redes sociais faz pouco tempo, né? Tô passando por uma situação com meu esposo que eu gosto muito do YouTube, sabe? Eu sempre tô vendo vídeos, eu amo. Tenho muita paciência de ver vídeo longo, não é o meu problema. E aí comecei a procurar, encontrei você. Passei a te seguir no Instagram, no YouTube também, né? E venho acompanhando seus vídeos, o seu trabalho. Até encaminhei alguns vídeos seu para o meu esposo, mas ele é muito fechado, reservado, não comentou nada. Então não sei se ele viu ou não, né? Mas eu fiz a minha parte, né? De enviar para ele, de encaminhar. Mas é isso. Entendi. O que que você sabe do caso clínico do teu esposo? Há quanto tempo ele está sofrendo com vício? O que que você sabe do caso dele? Tá, desde o finalzinho do ano, dezembro, ele conheceu, aqui pela internet mesmo, ele conheceu o day trade. Ó, tava falando disso agora há pouco na live. Sim, até foi a pergunta que eu te fiz na semana passada, né? Uhum. Aqui é a pergunta escrita. Porque no início ele conheceu aqui pela internet mesmo e começou a fazer as operações e aí ele veio, comentou comigo. Eu fiz algumas operações junto com ele também. Ganhei algumas vezes, perdi outras vezes. Só que eu sou muito curiosa. Sou muito curiosa e assim, eu vou atrás das coisas. Aí passou um pouco tempo, eu comecei a pesquisar a respeito do day trade. Uhum. Se entraria em jogos de apostas ou não, se poderia viciar ou não. Comecei a ficar curiosa a respeito. Encontrei uma psicóloga, agora eu não lembro o nome dela, que comentou assim que o day trade poderia viciar. Mas encontrei mais traders, né, que estavam falando a respeito, que eles dão curso e ensinam operações, como ganhar mais e tudo mais, que é o que eu mais achei, né, ao pesquisar. E eu comecei a observar muito o comportamento do meu esposo, né? Que eu vi que ele começou a se envolver cada vez mais, né? Até hoje ainda está envolvido. Comecei a ver que ele começou a ganhar mais perder do que ganhar. Quando ganhava, queria ganhar mais, não aceitava aquele valor e achava que poderia ganhar mais. Ó a compulsão aí, né? Aí não queria atrás de ganhar mais, acabava perdendo. E isso começou a diminuir o tempo. Então, por exemplo, o que demorava às vezes para perder em 2, 3 dias, com o passar do tempo começou a perder mais rápido. Às vezes no mesmo dia, ou coisa de minutos, assim, já ganhava e logo já perdia. E quando perdia, não aceitava perder e corria atrás do prejuízo. E aí perdia mais ainda. E E aí, eu vendo aquilo, eu comecei a ficar cada vez mais encabulada, porque a gente sabe o quanto que é difícil, né? Ganhar o dinheiro, a gente sabe o quanto suado que é, né? E comecei a ficar preocupada. Eu fazia as operações, cheguei a fazer algumas com ele, eu fazia com o meu dinheiro e ele fazia com o dele. Uhum.
E aquilo começou a me incomodar. E vi também que a oscilação de humor também mudava muito, né? Como ele estava bem envolvido e estava trabalhando de casa, estava muito tempo fazendo, notava que assim, aquilo determinava o humor dele. Se estava ganhando, estava feliz, estava bem, estava empolgado. Se estava perdendo, ficava nervoso, às vezes comigo, a gente tem um menininho, e era assim algo que ele às vezes não conseguia controlar. Até um dia eu fiquei nervosa, fiquei estressada, eu falei, nossa, a gente tem que parar de fazer isso aí, porque isso aí não pode ditar o humor da casa, né? Como que vai estar na nossa casa. Só que assim, eu vi que eu conseguia sair a qualquer momento, né? Mas já vi que ele estava cada vez mais envolvido com aquilo. Por exemplo, às vezes a gente estava viajando ou fazendo alguma coisa e do nada assim, ele estava quieto e ele estava pensando naquilo. Eu vi que ele estava pensando porque eu achava que ele fosse falar alguma coisa ou a gente estava falando de algum assunto. Quando vê do nada ele falava assim: ah, agora eu encontrei uma outra estratégia. Então acredito que Hum, agora vai dar certo, eu vou conseguir. E sempre achando que a estratégia que ele estava usando não era mais adequada, procurando outros traders para ver se encontrava uma forma de gerenciamento que fosse melhor, que pudesse funcionar mais, né? E aí, como começou a perder, e começou a perder uma quantia bem significante, eu comecei a ficar muito preocupada, comecei a ficar irritada, nervosa, porque eu sabia que aquilo ia mudar toda a nossa vida, né? E aquilo ia refletir em todos nós. E aí eu falei para ele, olha, eu entendo que você está gostando, está se identificando, que você está estudando sobre isso e tudo mais, mas eu acredito que tudo tem um limite. E se não está sendo tão positivo, eu acredito que você vai ter que estipular uma hora aí, um limite. Vai chegar uma hora que você precisa parar. como que ele Porque reagiu nessa hora? ele falava, não, tá tudo sob controle, tá tudo certo, não, se continuar não dando certo, eu vou parar. E eu Uhum. acreditei que fosse mesmo, né? Falei, vai, né? Até porque vai chegar uma hora que, vamos supor, se perder tudo, que dinheiro que vai colocar lá, né? E fui acreditando. Só que aí foi chegando cada vez mais próximo, né? E isso passou alguns meses para que isso acontecesse. Foi chegando mais próximo, né? De acabar o dinheiro para isso, né? E aí fui conversando com ele e tudo. E aí ele virou para Desculpe mim e te falou: interromper, mas esse dinheiro era tá de bom. alguma reserva ou era dinheiro de giro, de salário? Não, esse dinheiro era, como que eu posso dizer? É como se fosse de uma herança que ele recebeu, Então ele entendeu? foi Mas era gastando da de algo herança nosso, dele. né? Assim, dele, mas que foi dado para nós, para a família. Entendi. Né? E fazia a diferença para nós, sim, que tinha planos tudo em cima desse dinheiro, né? Então, só que como esse dinheiro foi de uma pessoa, do pai dele que passou para ele acredito que ele sim pensava assim, se foi passado para mim, mesmo que foi passado, né, no intuito de ser para a família, eu tenho autonomia sobre ele. E eu não queria ser aquela chata, sabe? Que fica ali em cima e fica querendo controlar tudo, né? E achei que ele fosse saber o melhor momento, né? Uhum. De parar. Mas não, Eu mas acabei te não. interrompendo quando você foi falar pra ele aí, como que foi? E aí, quando eu cheguei uma hora que eu fui mais firme, fui falar para ele que eu achava que ele deveria parar, que já iria ser um problema se ele continuasse, ele já se posicionou comigo e disse para mim que não, que ele não queria que eu me intrometesse, que era para eu deixar ele decidir se ele iria continuar ou não, que se eu não quisesse, que tudo bem, que aí eu parei, eu não quis fazer mais. Eu fiz algumas operações e aí eu sempre fazia a conta, né? Eu entrava lá no histórico e fazia a conta do que eu tinha ganhado e do que eu tinha perdido. E Uhum. aí, ao contando os meus ganhos e as minhas perdas, eu ainda tive um prejuízo de R$ 500.
Uhum. E eu falei, aí eu mostrei para ele, eu falei, Mas olha, olha que eu tenho interessante, um prejuízo. Eu pouquíssimas falei, eu pessoas tenho. fazem esse cálculo, né? Sim, e a gente fez um cálculo junto dele também, porque como a gente fazia juntas as operações, ele confiou, né? E eu não estava ali para controlar ele, eu de fato estava fazendo, porque eu não imaginava que fosse tudo isso, né? Depois que foi a minha busca que eu saí fora, eu comecei a pesquisar, né? E aí mas até então a gente estava junto, fazia junto, né? E aí eu somei, né, o histórico dele entre os ganhos e as perdas, e eu mostrei, falei, olha, sua perda é tal. E é Quanto? assim, um valor bem Alto? significante. Sim, Você bastante. prefere não falar? Quase uns 40 mil. É dinheiro, Era hein? dinheiro. Dinheiro. Sim. E aí, tinha alguns dias que ele Imagina esse dinheiro ganhava. investido na renda fixa, podia Sim, com agir certeza. muito. E aí eu mostrei para ele, falei, olha, entre os dias que você ganhou e os dias que você perdeu, tá vendo aqui que tem um prejuízo? Você perdeu esse valor. Você perdeu. Eu frisava para ele, você perdeu esse valor. E ele falou assim, sim, mas eu tô aprendendo. E eu já vi você falando isso mesmo. A pessoa fica se iludindo, né? É Aí ele, não, falsa, é e um o nome disso é. aprendizado, mas eu falava assim, gente, eu devo estar ficando muito doida, porque eu falava, eu não admitia, eu falava, como que um aprendizado a pessoa vai perder 40 mil? Quem tem 40 mil para É a perder num falsa ilusão de aprendizado? controle, né? A pessoa acha que está no controle, que está aprendendo, que na próxima aposta Sim, vai ganhar. sim. E eu achava estranho, por quê? Porque não é um dinheiro que a gente ganha com facilidade. Não é um dinheiro que a gente ganha por mês esse valor. Ele, né? Que não é um dinheiro que para nós é um dinheiro que para nós é uma quantia bem significativa, né? Então aquilo não entrava, né, na minha cabeça de forma alguma. E, e aí nisso ele ficava se iludindo, né, dizendo que não, que estava aprendendo e que isso ia mudar e que ele acreditava sim que ele pudesse ter lucro com isso. Né? E Entendi. aí foi onde eu saí fora, eu parei, falei, eu não vou fazer mais. E eu comecei a pesquisar, né? E aí eu fiquei por um bom tempo em dúvida se o day trade entrava em apostas ou não. Mas aí olhando, vendo, eu comecei a assistir vídeo de pessoas O que, funcionamento é o mesmo. O sim, funcionamento é o eu, mesmo. eu comecei a ver relatos de pessoas que perderam muito em jogos de aposta, jogos de azar. E eu Uhum. comecei a ver o comportamento, e eu comecei, falei, nossa, é muito Isso. similar, muito parecido. Então eu falei, pode-se dizer que o vício é o mesmo, né? Só tá mudando a modalidade só. E assim, infelizmente, né? Até hoje ele ainda está fazendo, né? Eu não. A gente já teve várias discussões por isso. Estamos passando uma situação, né, difícil em relação a isso, porque eu não concordo. Mas eu amo ele, eu amo minha família, né? Então tenho tentado de todas as formas fazer com que essa situação mude, que ele perceba, sabe? E me conta uma coisa, diante disso que você está me falando, como que você vê o teu relacionamento hoje, diante dessa dificuldade com o vício? Olha, acredito que é a fase mais difícil que eu tô passando no meu relacionamento. A gente tá junto há 10 anos, né? Já passamos por várias dificuldades juntos. Porém, essa é a mais difícil, sem sombra de dúvida. Porque, assim, é como se eu enxergasse algo e ele não enxergasse. Ele não Hum. enxerga. O que eu falo para ele, ele não enxerga. Eu vejo pela atitude, pela fala, pelo comportamento. Ele não consegue enxergar. Então, O faz parte diálogo do de vício vocês está mesmo, né? como? Como que tá o diálogo do casal? Ah, tá bem abalado, né? Porque a gente já chegou a discutir várias vezes por isso. Eu cheguei a abrir para a família dele, né? Ah, e Porque como foi? depois que eu fui montando as peças do quebra-cabeça, né? Custou um tempo para que eu terminasse de montar. Eu senti que eu deveria pedir ajuda, né? E pensei, sozinha eu não vou conseguir, né? Só eu. E pensei, falei, vou comunicar à família, né? Vou conversar com algumas pessoas da família para ver se conseguem me ajudar também. De que forma? Conversando com ele, né? Mesmo, porque às vezes eu não consigo, mas outras pessoas podem conseguir, né?
E aí comentei com algumas pessoas, imaginei que ele não fosse gostar, né? Imaginei sim, mas eu vi que eu estava tomando a decisão certa, né? Que era ajudá-lo. Então eu Uhum. falei, é isso que eu vou fazer. Mesmo que ele não goste, mesmo que ele fique bravo comigo. E foi isso que aconteceu. Aí as pessoas da família vieram conversar alguns com ele e abriu, né? Foi eu que tinha falado, eu assumi para ele que eu tinha falado tudo. E Entendi. assim, nossa, ele demorou uns dias para que a ficha dele caísse, sabe? Os primeiros dias ele, mas depois ele ficou muito bravo comigo, muito bravo. E assim, imagina como que você fala isso para minha família? Você não podia falar isso. Imagina, eu não tô assim. Então ele não consegue enxergar o que quem tá de fora, eu no caso, né, que convivo com ele, tô enxergando. E aí eu falei, olha, eu fiz com a intenção de te ajudar, né? Eu tô vendo que você tá se perdendo, eu tô vendo que você tá procurando, né, a sua ruína e como que eu vou ficar assistindo e não fazer nada, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você, assim como outras, não vou nem falar centenas, milhares de esposas que estão sofrendo com o marido viciado em apostas, eu vejo nas minhas redes sociais, nos comentários, no meu consultório, centenas de esposas e relacionamento chegando ao fim mesmo, sabe? E eu acho legal que você está tentando de todas as formas ajudar, né? E assim como Sim. tantas outras esposas. Eu quero perguntar, você hoje, como que tá a tua saúde mental com tudo isso? Como que você tá se sentindo com isso? Porque até agora a gente falou dele, né? E eu já vou te dar um feedback dele. Mas como que Tá tá bom. você, a tua saúde mental? Como que tá teu estado emocional, tua parte psicológica? Consegue dizer para nós? Olha, eu não consigo nem descrever assim com palavras como que eu tô, porque é um misto assim de vários sentimentos ao mesmo tempo que é difícil da gente colocar assim em palavra o que realmente a gente está sentindo, né? E está passando, né? Não só sentindo, como passando na pele mesmo. Mas assim, eu tenho procurado em Deus, né? Eu sou uma mulher de fé, é assim, tenho pedido para Deus, me deixa de pé, me mantém de pé, que eu preciso, né? Eu tenho uma criança, eu tenho um menino de 5 anos, a gente tem um menininho de 5 anos, que também precisa muito de mim, né? Então a gente tem que se dividir em muitas, né? É trabalho, é filho, é esposa, é dona de casa, são muitas coisas, né, que a gente tem que dar conta. E não tem sido fácil, não tem sido fácil nem um pouco. Eu sou uma pessoa, já tem um tempo, eu sou mais resistente assim, ao choro, sabe? Eu não sou muito de ficar chorando, não. Mas eu sinto, né? Mesmo sem chorar. Mas eu tenho chorado muito, sabe? Às vezes eu falo, nossa, eu tô uma manteiga derretida. Porque às vezes a gente não. Dá desespero na gente, sabe? Dá desespero você ver aquela situação e é uma impotência muito grande que a gente sente, né? Porque a gente não. Parece que a gente tá tentando e não consegue tirar a pessoa dali, sabe? Então tenho pedido muito para Deus para que ele perceba que aconteça algo, que coloque pessoas, que ele possa vir a perceber antes que piorem mais, entendeu? Até um dia a gente conversando, eu disse ainda para ele, eu falei, ele disse assim, ah, mas eu já perdi bastante, eu já perdi muito, tipo querendo dizer que não poderia perder mais nada. E eu disse, você ainda pode perder mais. Você acha que você perdeu tudo, mas você ainda pode perder mais. Sempre tem como piorar. Sim. E agora ele está voltando a trabalhar fora, fez, fez exame hoje, então acredito que isso vai ser bom também para ele, ele vai ter uma outra função, então isso vai ajudar para ele sair um pouco, né, desse vício aí também, porque ocasionou dele estar em casa, tá trabalhando de casa também. Então isso deixa ele mais próximo ali, né? Só que a gente sabe que isso pode ser feito pelo celular, né? Não tem dificuldade alguma, né? Ele faz muito pelo notebook, mas isso pode ser feito pelo celular. Então acredito que com o trabalho também agora vai ajudá-lo, né? Espero que sim, desfocar.
Olha que interessante, eu estava dando uma olhada aqui no chat, quantas pessoas estão se identificando com o que você está falando, quantas famílias passando por isso, e quero, antes de qualquer coisa, te parabenizar pela coragem de estar aqui. Quando você estava falando, eu vi várias pessoas ali, tô passando por isso aqui em casa, então, parabéns pela coragem. E, primeiramente, eu quero te dizer que não só ele, mas você, o casal, vocês precisam de acompanhamento, sabe? Vocês precisam de acompanhamento, principalmente ele, por todo o caso, por todo o estudo clínico que você me passou, pela situação que ele se encontra, ele precisa de acompanhamento. E você está sofrendo com uma característica que a maioria das esposas enfrentam, que é a negação que a pessoa viciada tem. É, a principal característica de um viciado em apostas é a negação. Enquanto a pessoa não estoura essa bolha da negação, ela não consegue sair do vício. Então, mostra essa live depois para ele, se recorte, ou chama ele para a Jornada Vidas em Jogo, que eu vou falar sobre isso, porque a negação, enquanto a pessoa está negando, enquanto ela não aceita que está viciada, ela não consegue sair. E aí ela cai em alguns pensamentos que você me falou ali, que é a falsa sensação de controle. Aquele pensamento automático, a terapia cognitivo-comportamental fala muito sobre isso, sabe? Sobre o pensamento automático. Ele pensa, não, mas eu ainda estou no controle. Você falou vários sintomas do vício para mim ali, que ele apresenta. Ah, eu ainda estou no controle, talvez a próxima estratégia vai dar certo, eu estudei e agora vai dar certo. E, gente, day trade, operação binária, até cripto, geralmente quem ganha dinheiro com isso é quem está vendendo o curso e ensinando a pessoa a fazer isso, não é a pessoa que está lá. Porque a pessoa pode até ganhar um pouco no começo, mas ela vai perder ao longo do tempo muito pela compulsão. E diante de tudo que você me passou, o teu esposo, infelizmente, tem o que nós chamamos de jogo patológico, né? Que é popularmente conhecido pelo vício em apostas. Por quê? Olha os sintomas que você me apresentou. Eu estava prestando atenção na tua fala. Começou no final do ano, pelo que eu entendi, faz alguns meses, né? Sim. Então, não faz 6 dias ou 6 semanas, faz mais de 6 meses, 7 meses, 8 meses. Então já é um tempo. Segundo, a evolução do vício. Começou colocando um pouco de dinheiro e foi aumentando, né? Foi perdendo mais. Terceiro, não tem controle de banca. Não sabe quanto ganhou e quanto perdeu. Acho só calcula o que ganhou. Não traz controle de banca. E principalmente a compulsão. Ele não consegue parar. Talvez ele esteja brigando dentro da cabeça dele no processo da aceitação, de eu preciso parar, e você falando, e ele percebendo que está perdendo dinheiro, que ele não consegue parar. Então, ele precisa muito trabalhar a aceitação dele. Você falou para mim que você colocou com ele tudo que ele perdeu, que foi mais de R$ 40.000. Eu quero saber o seguinte: existe algum, pensando numa estratégia que ele ainda está na bolha da negação, existe alguma pessoa a qual ele confia muito? Ou não tem nenhuma pessoa assim que ele escuta, confia? Tem alguma pessoa assim na vida dele? Algum amigo, pai, mãe ou não? Não sei, não sei por quê. Eu cheguei a falar para algumas pessoas da família que Uhum. foram falar com ele, né? É, ele fala, ele fala assim, eu falo, nossa, é muito complicado, muito difícil, né? A gente acaba rindo para não chorar, mas ele diz que tá tudo bem, que tá tudo bem, que tá tudo ótimo, também porque ele não quer preocupar eles. Eu acredito que seja isso também. Tipo assim, deixa Perdeu eu falar que tá 40 tudo mil e tá tudo bem. bem, né? Tipo assim, deixa eu falar, porque às vezes é meu pai, é minha mãe, eu não quero que eles fiquem preocupados comigo. Então deixa eu falar assim, que aí eles também não ficam em cima de mim, né? Mas falou que tá tudo bem, que não, que tá tudo certo, que qualquer pessoa, até mesmo quando vai investir em algum negócio, pode dar certo como pode dar errado, né? É um risco. Então ele quis comparar isso como se ele fosse montar um negócio e o negócio não deu certo, quebrou. Mas é diferente, né? É completamente Totalmente diferente. diferente. Você jogar no Mas escuro um dinheiro no escuro do que isso, abrir um negócio. Totalmente diferente, ele sem quis fazer planejamento, essa sem meta. comparação. Sim, ele quis fazer essa comparação. Talvez para ele se sentir um pouco menos culpado, um pouco melhor, né? E aí, a mãe dele procurou um padrinho dele para tentar ajudá-lo. E aí, o padrinho dele entrou em contato com ele. E aí não sei como foi a conversa deles, mas ele não gostou também. Ele não gostou. Eu acho que ele se sentiu exposto,
deve ter se sentido envergonhado, não sei. Então, assim, hoje eu não sei quem ele confiaria para Tá. ter essa conversa com ele. Faz um combinado com ele. Eu tô pensando, tava pensando numa estratégia aqui e faz um combinado com ele. Tenta ver o extrato das últimas vezes que ele fez operações, as vezes que ele tentou colocar Uhum. dinheiro lá e tenta mostrar de uma forma lúdica, gráfica, o quanto que ele está perdendo. Ele vai negar, mas pelo menos é algo palpável, tá? Se ele não aceitar, faz uma É, reunião. E provavelmente não vai aceitar. não, não, eu já falo antecipado que não vai aceitar. Por quê? Porque depois que ele foi vendo que eu saí fora, que eu acabei sendo mais firme com ele em relação a isso, procurei família e tudo mais, ele acabou assim falando para mim, olha, em relação à minha conta, você não vai ver mais nada. Eu não Pois vou é. deixar você ver mais nada. Mas você Então, entende que é assim, a característica do vício, tentando esconder o que está eu acontecendo? achei muito esquisito, achei muito estranho, porque eu senti uma reatividade muito grande na fala dele quando ele me disse isso. Eu falei, nossa, mas por que será que ele tá com tanto de pedras na mão assim, né? Você não vai ver minha conta? Achei muito esquisito, porque eu pensei, antes de eu ter caído em si, que era um vício, tá? Isso foi antes de eu ter percebido. E eu falei, mas por que será que ele não quer que eu veja a conta dele? Será que é porque ele tá perdendo muito? Então, às vezes, ele tá envergonhado? Por que será? E aí ele falava assim, bem firme comigo: não, você não vai ver mais minha conta. Eu não vou deixar você ver. Você não vai ver, você não vai Mas você saber o que entende está que acontecendo. isso é uma característica clara do vício, a manipulação. Então, assim, ó, eu vou te dar um Sim, conselho. Eu sei que está extremamente difícil para você, mas a minha orientação é o seguinte. Primeiro, quando a pessoa não quer se ajudar de jeito nenhum, infelizmente é muito difícil conseguir alguma coisa. Lamento, mas eu preciso ser sincero para você. A gente só consegue um sim, resultado grande quando a pessoa aceita. Ninguém faz milagre. Mas, sim, se você aceita uma sugestão, faça tudo o que você puder, tudo o que tiver na tua realidade, no teu alcance, para você tentar ajudar ele. Só que vai chegar um momento que não vai depender. Já está chegando esse momento que não vai depender só de você, vai depender de você e dele. Mas pelo menos sim. você vai colocar a tua cabeça no travesseiro e vai saber que você fez tudo o que podia. Talvez Sim. ele É deu, isso ele que eu tô desperte. fazendo. É isso que eu tô É, fazendo. Eu tô então, assim, esgotando todas as minhas fichas, sabe? Todas, para isso, que e aí você vai eu colocar a cabeça no travesseiro tranquilo e tranquila. sabendo que fez Isso, tudo. Se, né, Deus o livre, acontecer um divórcio, alguma coisa, a gente não quer que aconteça isso, mas você sabe que você colocou a sim, cabeça no travesseiro tranquilo. Mas vai chegar uma hora que ele vai ter que aceitar. Infelizmente, a grande maioria das pessoas só abrem o olho quando perdeu tudo, quando perdeu família e perdeu todo o sim. dinheiro. Então, assim, ó, Até já foi falado isso entre nós. Até já foi falado. Eu falei, olha, você está disposto a ir até onde? Você vai esperar perder, mas o quê? sim, E se você perder sua família? Aí, assim, eu não sei se. Às vezes pode ser que ele pense que ele não vá perder, né? Talvez ele pense, não, eu não vou perder, né? Mas é o que você falou, é muito difícil lidar com a pessoa assim. É muito complicado. E nós temos os nossos limites também, né? E eu tenho sim. também meu filho pequenininho que precisa de mim E também. E tem eu sua preciso saúde estar bem mental. para isso, eu preciso cuidar bem dele também, né? Então, nós temos tentado, porém, tô esperando que ele abra os olhos. Mas Tá. se ele decidir continuar e optar, né, talvez vai chegar esse momento, né? E se chegar esse momento, eu não vou ter muito o que fazer. E vai estar com a consciência tranquila, sofrendo, mas sabendo que fez Sim, tudo o que fez. Então, ó, sim. estratégia, passo a passo para você, tá bom? Para sintetizar. Primeira coisa, convide ele para assistir a jornada Vidas em Jogo com você, tá? Eu vou entregar ferramentas muito interessantes na jornada Vidas em Jogos, vou apresentar e eu vou apresentar o ciclo do vício que inclui a negação. Então chama ele para assistir as Uhum. 3 aulas que vai ser show de bola. E eu tenho certeza que o que eu vou falar lá, é só se ele não quiser ouvir mesmo, mas tem tudo a ver com o que ele está passando. Então, se inscrevam.
tá? Lá vai ter o caderno de Ah, ativação. Só para vocês, dando um spoiler para vocês, pessoal. Lá eu vou aplicar o que nós chamamos o caderno de ativação na jornada Vidas em Jogo. Fa- Faça com ele o caderno de ativação que eu vou fazer lá, que é uma tarefa muito interessante. Lá vai sair uma pontuação, nível de vício, tudo. Então lá não tem para onde correr muito se. Então, uhum. se preencher o caderno de ativação, vai ser show. Além da jornada Vidas em Jogo, em último caso, faz uma reunião familiar, todo mundo junto, ele vai ficar brabo. Se ele estiver perdendo muito dinheiro, vai ter que ir para, infelizmente, antes de chegar ao extremo do divórcio, para fazer um omelete. Nesse caso, às vezes tem que quebrar alguns ovos. Desculpe a referência, a analogia, mas talvez a família possa interceder. Eu sei que ele vai ficar brabo, mas se deixar o barco indo do jeito que tá, você vai ter que tomar uma atitude mais drástica, tá bom? Sim, Então é isso. E a última orientação que eu quero te dar hoje, para a gente não se prolongar muito, comece um processo terapêutico, tá bom? Que é bem interessante. Você, se ele não quiser, comece você, que vai ser bem interessante, uhum. tá bom? Ou venha para o programa Cartada Final, que também é para familiares, tá? Geralmente no programa Cartada Legal, Final eu converso, eu faço sessões com. Lá, no programa Cartada Final tem espaço para os pacientes e para a família. Lá eu oriento a família também, tá bom? Pessoal, legal. quero lembrar que isso aqui não foi uma consulta psicológica, é só um espaço que eu abri para conversar com ela, certo? Beleza? Joia, Leo, muito obrigada, viu? Muito, muito obrigado e por participar. Muito feliz em Eu que cooperar com agradeço. você Uhum. e parabéns pela coragem. Só para confirmar, a minha live fica gravada, né? Você já sabia antes disso. Você autoriza que a Tranquilo. live fique gravada aqui? Sim, Então pode tá. ficar. Ó, Uhum. sinta-se abraçada e acolhida por mim. Obrigada. Nos vemos na jornada Vidas em Jogo, tá? Tá, joia? Muito obrigada pelo espaço aqui, tá? Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Então tá bom. Tchau. Beijão, tá? Tchau, Obrigadão. Até tchau. Um beijo. mais.